iniciando mais um episódio do nosso podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder. E hoje temos uma convidada muito especial, doutora Alana Chagas, que é advogada criminalista, também atua no Tribunal do Júri e é especialista na parte de execução penal. Hoje também ministrando aulas e claro que a gente vai ter um bate-papo aqui muito especial com ela para ela contar sobre a trajetória dela, início na advocacia, como foi escolher atuar nessa área criminal, as dificuldades, os preconceitos que enfrentou ao longo dessa trajetória. Seja muito bem-vinda, Alana. Obrigada, Kívia. É um prazer muito, muito grande estar aqui com você, que é uma referência na advocacia, principalmente na advocacia criminal feminina. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz e assim faço questão. Nesses nossos últimos episódios, nós estamos trazendo muitas mulheres. Claro que a gente precisa nos abraçarmos, né? Dar voz realmente. Até porque a gente vem passando por um período de crescente violência, né, contra a mulher. E tantas as dificuldades que a gente enfrentou nesse processo de ganhar espaço mesmo, né? De ser respeitada na advocacia, em qualquer outra profissão, mas assim, eu falo na advocacia criminal. Sim. Eu não sei se a Alana hoje sente isso, preconceito, alguma coisa assim. Eu sentia há tempos atrás. Depois que eu fui mostrando assim o meu trabalho, hoje eu não sinto mais. Mas como é que tá sendo com você? Eu já senti mais. Assim, realmente, no início, eu me sentia muito vulnerável quanto a essa questão, né? Porque a gente não é respeitada, né, da forma que deveria. Mas esse ano foi um ano muito complicado para mim na advocacia quanto a isso, porque eu fui ameaçada 2 vezes, né? Então, Nossa. assim, no exercício da profissão. Então, foi um ano que foi complicado por causa disso. Mas, graças a Deus, hoje é uma coisa que a gente vê menos. Porque a gente vai construindo autoridade ao longo do tempo e as pessoas vão respeitando uma ou outra que destoa, né? Mas, assim, graças a Deus, do início da minha advocacia para hoje, eu sinto um pouco menos de preconceito, vamos dizer assim. E isso é graças à trajetória, né, de um trabalho sendo bem entregue, que a gente vai construindo e isso as pessoas vão conhecendo ao redor. Não pensem que é fácil iniciar. Eu digo que mulher ela precisa sempre mostrar a capacidade 2 vezes mais. Infelizmente, né, a gente vive num sistema que impõe que a mulher ela tem que provar a sua capacidade 2 vezes. Então, se o homem precisa chegar só até 5, a mulher precisa chegar até os 10. Só que isso a gente chega até os 10 dando conta de casa, de marido, de filho, de tudo, e ainda em cima de um salto, né? Exato. Que porventura é 15 centímetros de salto, daí vocês tiram. Mas assim, eu também, lá no início, eu senti esse preconceito e senti principalmente dos próprios clientes, acredita? Eu comecei na advocacia autônoma, eu já contei isso aqui algumas vezes, e depois eu vim trabalhar num escritório, né? E aí foi dentro desse escritório que eu cresci. Então eu me lembro que quando eu estava trabalhando, que chegava cliente, queria falar com o doutor Joanísio, não com a doutora Kívia. Ah, mas o assunto é pesado, não, eu preciso falar com ele, esse assunto deveria ser com ele. Então, assim, eu enfrentei essa dificuldade, né, de me impor como advogada, de construir, assim, minha imagem, minha trajetória com os próprios clientes, né, e à medida que você vai mostrando seu trabalho, foi que a gente fui ganhando respeito, né, e hoje os clientes chegam e me procuram diretamente, aí João Nísio fica até tirando onda, resolvam com a doutora Kívia, vocês não só querem saber dela? E a gente fica fazendo essa brincadeira, né, que diferença pro início. Mas vamos voltar aqui ao início, como foi essa escolha do direito? Sempre foi a primeira opção ou assim, veio de forma secundária? Eu vou ser muito sincera quanto a isso. Sempre foi minha única opção. Desde do ensino médio, quando as pessoas começavam tinha aquelas feiras de... Enfim, eu sempre queria ser advogada. Só que como eu não vim de uma família de advogados, eu não vim de um berço de padrinho para me colocar no meio da advocacia, quando eu me tornei advogada, eu disse, não vai ter jeito, vou ter que ir pro concurso. Mas mesmo assim, não fui para a área do concurso, continuei advogando, metendo a cara, construindo tijolinho por tijolinho, muito devagar, para poder chegar onde eu cheguei. Porque realmente, assim, não é uma área onde a gente tem oportunidades, assim, tantas oportunidades.
a gente precisa lutar muito para isso, como você falou. Não só por ser mulher. Às vezes porque a gente vem de uma família que realmente não tem um nome, não tem uma estrutura, enfim. E você tem que se provar ainda mais, porque você vem de um nome que é do zero. Você vai construir a sua trajetória literalmente do nada. Iniciar na advocacia sem apadrinhamentos realmente não é nada fácil, gente. E é construção, tijolinho por tijolinho, precisa de um pouco de paciência, de resiliência mesmo. A gente tá numa geração que quer que tudo aconteça aqui e agora. Sim. E muitas vezes, quando eu tô até palestrando, Alana, que alunas chegam assim e dizem, ai, doutora, mas como é que eu faço pra conseguir assim, não sei o que, um dia eu quero ser igual a você. E as pessoas não têm noção da quantidade de dificuldade que você já enfrentou nesse caminho de tudo mesmo. O início é difícil, você tem que se dedicar muito, entender sobre assuntos que você não domina e com o tempo, com a prática é que você vai realmente criando assim musculatura mesmo, Sim. sabe? Porque a gente estuda, a gente vê a teoria, a gente aprende, né? Que já não é fácil, então quem está iniciando sente a dificuldade de ter estudado a teoria e ir para a prática encontrar coisas diferentes, né? A gente vai criando essa musculatura com a prática, mas não é fácil. Agora, eu sempre digo às pessoas, desistir não vai facilitar. Vai tornar esse teu sonho ainda mais distante ou inalcançável. E não existe essa opção, né? Não existe essa opção. No meu caso, a advocacia, ela veio como uma segunda opção. Eu sempre gostei muito de moda e eu pensava em fazer alguma coisa relacionada, mas na época não tinha nada aqui na cidade. E aí, como eu sempre tive uma afinidade, assim, com a questão de oratória, dessas matérias mais que englobaria a parte do direito, eu disse, não, acho que aqui é a opção que eu melhor me encaixo. Agora, durante a graduação, me encontrei no direito. Durante um estágio que eu fiz na nona vara criminal, me encontrei na advocacia criminal, né? E no tribunal do júri, eu só me encontrei depois que eu virei sócia do Joanísio. Agora, me diz, Alana, no seu caso, como foi? Já entendi que você escolheu o direito, que foi a sua primeira opção. Como foi essa escolha da advocacia criminal? Eu acho que isso veio muito inerente à minha personalidade, sabe? Assim, ao meu jeito, à minha busca incessante por justiça. Eu sou uma pessoa muito, muito correta. Eu gosto muito de tudo muito certinho. E logo no início ali do meu ensino médio, eu assistia muito CSI. Naquela época a gente só tinha o que tinha na TV. Então, eu assistindo CSI, eu disse, meu Deus, que coisa tão interessante a gente descobrir como é que acontecem os crimes. Isso eu tava falando da parte da perícia, obviamente. Mas aí eu comecei a pesquisar. Naquela época ainda a internet era outra coisa, né? Fui pesquisando. Eu disse, meu Deus, eu acho essa parte muito interessante. Minha mãe nunca gostou. Até hoje, viu? Ela faz, mulher, mude de área. Essa área é muito perigosa. Como eu disse, eu fui ameaçada 2 vezes. E depois disso, foi que essa fala da minha mãe se intensificou bastante. Mas assim, não é um querer deles, né? Assim, eles nunca quiseram que eu fosse advogada criminal. Eles queriam que eu fosse advogada, mas de outras áreas. Só que eu disse, não tem como, porque a única área que me enche os olhos, a única área que faz o meu coração realmente bater de uma forma diferente é a área criminal. Então, não tenho muito para onde correr. Eu não vou fazer um previdenciário porque eu vou estar fazendo só por fazer. Está certíssima. Engraçado que você falando isso, eu lembrei. Esses dias eu estava jantando com a minha filha, que tem apenas 11 anos, gente. E ela estava dizendo bem assim, mãe, eu fico apavorada só de pensar que eu vou precisar escolher uma profissão que eu vou ter que passar o resto da minha vida fazendo isso. Sim. E eu achei muito engraçada a colocação dela, a preocupação dela já com 11 anos de idade. E eu disse a ela, realmente, filha, é uma responsabilidade muito grande. E você tem que escolher algo que você se identifique, que você sinta que o seu coração está feliz fazendo aquilo. Porque imagina, passar uma vida inteira fazendo algo que você não gosta. Olha só, a doutora Alana escolheu a área criminal porque sabia que era onde ela se encontrava. E comigo também foi da mesma forma, né? E comigo foi aos poucos, né? Eu tive o contato com o direito, comecei a gostar. Depois que eu estagiei numa vara criminal, foi que eu realmente me apaixonei, né? Os clientes chegavam lá
para fazer aquele comparecimento mensal, porque tem clientes que são estabelecidas medidas cautelares de comparecimento mensal. Então, ele tem que ir basicamente no fórum todo mês, naquela vara que ele está respondendo o processo, para dizer ali que ele está comparecendo, justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado. Todas as vezes que eu estava na parte de atendimento, cada pessoa que ia chegando, eu parava assim para poder puxar o nome da pessoa e ver o que foi que aquela pessoa fez. Aí eu fazia análise, nossa, essa pessoa tá com a cara tão de boazinha, o que foi que ela fez? Né? E aí foi nesse momento que eu tive esse contato maior com a área criminal e não tive dúvidas, né? Eu disse, nossa, dentro do direito, o criminal é o que melhor me acomoda. E acho que foi uma escolha muito, muito acertada. Eu sou tão feliz hoje na área criminal, sabe? E você falando assim dos estágios, eu fiz 3 estágios na graduação, não fiz nenhum em escritório. E aí, o meu último estágio, os outros 2 não foram na área criminal, não. O meu último estágio foi na 49ª Promotoria de Justiça, que é vinculada à 9ª Vara do Tribunal do Júri. Ai, que massa! E aí, eu sempre fazendo todas as peças e tudo, mas eu dizia, meu Deus, eu tô no lugar da acusação. Eu tô do lado errado. Eu não tenho como, porque eu pegava os processos, a gente fazia análise e tudo, eu dizia mente de defesa, porque eu sempre estava pensando numa forma de fazer a defesa daquela pessoa. Só que eu estava na parte da acusação, então eu não podia. E às vezes eu tinha que fazer uma peça acusatória contra a minha vontade. Então, isso também me ajudou a decidir sobre a advocacia criminal. Perfeito. Ou seja, foi uma experiência muito valiosa, né? É bom estar também do outro lado para a pessoa ter a certeza que pertence ao lado da defesa. Me diga uma coisa, hoje você também está dando aula em cursos, Sim. né? Preparatórios, de concurso ou é preparatório para a OAB? É preparatório de concurso. Eu faço parte da turma de carreiras policiais. Olha que legal, Alana. E o que é que levou, assim, a essa decisão de começar a dar aula? Porque sempre que eu vou explicar alguma coisa sobre o direito, até meu marido sempre fala isso. Você explica tão bem. Olha, você explicando eu entendo tudo. Eu tô entendendo. Olha, peraí. Aí ele já começa a ter também mente de defesa, porque às vezes eu vou discutindo as situações com ele. Então, assim, várias pessoas chegavam pra mim pra dizer, você explica tão bem, tudo fica mais fácil de entender quando você explica. Porque eu não explico no juridiquês, eu explico de forma simples. E aí começou a entrar isso na minha cabeça. Não, peraí, eu explico direito, segundo as pessoas. Então, posso tentar dar aula para pessoas de carreiras policiais. E aí entrei no Diretriz e também me encontrei lecionando, né? Eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Eu estou na parte de legislação penal extravagante, mas eu espero um dia depois poder ensinar direito penal, processo penal e assim sucessivamente, porque eu gosto. E também execução. Execução, que é uma área tão carente, né? Infelizmente as pessoas nem focam na execução. Muitos advogados mesmo passam despercebidos pela execução. E nós temos milhares de execuções que estão aí sem advogados capacitados para poder fazer a defesa num processo de execução. Eu confesso que é assim, uma parte bem específica, porque todo mundo acha assim, não, advogado criminalista, ele faz tudo. Mas, gente, dentro do direito, do penal, você pode nichar ainda mais. Tem gente que atua só no Tribunal do Júri. Tem gente que faz só defesa de mulheres, né? Que estão passando por violência. Tem gente que atua, como a doutora Alana, que também tem especialidade nessa área de execução penal. E é uma área realmente carente. Sim. E eu confesso, quando eu pego, aqui a gente acompanha também processos de execução, e quando eu pego essa parte de execução, é sempre desafiadora para mim. Desafio bom, eu gosto. Mas você percebe que você tem que realmente ir a fundo no processo de execução. Porque você não se atém só ao que tá ali, não, gente, naquele espelho. Esse é o erro de muitos advogados. Estão ficando só ali no que tá naquele relatório de situação carcerária, quando, na verdade, você tem que bater todas as informações, você tem que visitar o processo que ele respondeu para poder ver se aquilo ali tá tudo correto, né? As datas de prisões, tudo para poder ver essa questão desses benefícios, né? De progressão de regime e assim vai. Então, eu também vejo que é uma área carente, né? Nem sempre o advogado que acompanhou o processo, ele vai ficar na execução. Muitos clientes não permanecem, né, com o advogado. Normalmente aqui a gente segue. Mas assim, eu tiro porque vem também outros casos dessa parte de execução. Sim. Então, às vezes, o cliente perdeu o contato com o advogado
Inclusive, já vai uma dica aqui. Gente, o advogado, ele é um empreendedor também. Então, você tem que ter em mente que cada nova fase é uma oportunidade de você fechar um novo contrato. Se vocês não colocarem na cabeça que precisa empreender na advocacia, vocês não vão ganhar dinheiro. Demorei para entender isso. E só depois que eu coloquei isso na minha cabeça foi que eu entendi. O meu escritório, ele é um negócio, ele é uma empresa. E eu preciso faturar de todas as formas, com todos os tipos de produto. E aí vem a consultoria jurídica, sim, né? E aí você, enfim, às vezes é uma consultoria básica, às vezes é uma consultoria aprofundada porque traz um processo maior e tudo isso tem que ser precificado. Execução, esse acompanhamento é um novo contrato. E é uma das áreas mais rentáveis da advocacia criminal, tá? Pois é. Porque assim, você imagina, um detento que ele tá lá condenado dentro do sistema prisional, ele não tem mais esperança na cabeça dele. Ele tá ali, vai cumprir a pena e só vai sair tal dia. Isso. Então, quando você chega, você analisa um processo de execução. E eu já dei um curso de execução uma vez, e eu dizendo, a primeira coisa que você faz é você analisar o processo, gente. Você vai ter que ter um pouco mais de trabalho, você vai pegar a sentença, você vai ver se a dosimetria foi aplicada corretamente. Você vai ver se a situação carcerária dele foi aplicada de forma correta, se a database é realmente aquela. E eu comecei na execução justamente assim, porque eu peguei um preso condenado que ele não tinha expectativa. Na situação carcerária dele, ele estava para sair em 2026. Só que isso eu encontrei com ele no sistema em 2022. Ou seja, muito tempo antes. E ele dizendo, eu vou ficar aqui esse tempo todo. E eu disse, não, peraí. Quando eu fiz os cálculos todos novamente, e todos os cálculos da execução eu gosto de fazer à mão mesmo. Porque um dia faz diferença para uma pessoa dentro do sistema prisional. Para a gente não faz, mas para quem está lá dentro, um dia às vezes faz diferença. E quando eu refiz todos os cálculos dele, ele conseguiu sair em janeiro de 2023. Eu encontrei com ele gente. Muitos anos antes, porque eles tinham aplicado uma fração diferente para o crime dele. E não era aquela fração, ele era primário no hediondo, mas ele era reincidente em crime comum. Então, eles tinham aplicado como se ele fosse reincidente no hediondo. E ele ia passar mais tempo por causa de um erro super simples. Só que se eu não tivesse feito a retificação desse cálculo, ele ficaria até 2026. Olha a importância do olhar, né, do advogado, ter esse cuidado mesmo, analisar profundamente, né, todas as peças, tudo certinho. Inclusive, em outro episódio aqui, estava eu e o Dionísio conversando sobre a questão da inteligência artificial, que está todo mundo muito preso a isso. Uhum. E a importância de, claro que ela veio para facilitar e facilita muito, porque eu utilizo bastante. Sim. Mas você tem que saber utilizar, você tem que entender sobre processo, você precisa entender sobre direito. Então, se você não entender isso, ela não vai te trazer uma peça boa, né? Você não vai conseguir trabalhar ali o que o teu cliente precisa ali na defesa dele. Sim. Então, tem que ter muito esse cuidado. Muita cautela, com certeza. Porque tudo que vem, toda essa questão digital que vem para beneficiar, ela tem um lado que não beneficia, né? Que é maléfico. Então, se você não souber, já teve muitos advogados que, inclusive, foi oficiada a OAB justamente por causa do uso de IA nas petições. Eu, particularmente, prefiro fazer todas as minhas do zero. A IA gera jurisprudência que não existe. Que não existe. Aqui nós, assim, somos todos bem adeptos a essa tecnologia. Uhum. Até porque a gente faz toda a parte de setorização, tudo. Então, toda a parte que envolve tecnologia, a gente normalmente aqui aprofunda no escritório, porque realmente é muito bom. Mas sempre mantendo todos em alerta dos perigos disso, né? Que tem que primeiro ser feita a análise, leitura completa de processo, separação de quais são os pontos relevantes, qual a tese apropriada, tudo certinho, para depois poder contar com a ajuda de uma inteligência artificial. Com certeza. Então, tem que ter esse cuidado. Alana, me diz uma coisa, e como foi a fase? Eu tô perguntando também essa parte assim, gente, de início, porque eu sei que muitos que estão iniciando a advocacia, muitos estudantes acompanham a gente. Uhum. Então, como foi essa parte de preparação
para a OAB, você já fez no criminal, no penal, ou você fez em outra área? Não, fiz diretamente no penal. Não Olha. tinha como, gente, não tinha Nunca como. teve outra opção? Não tive outra opção, porque assim, o pessoal do meu estágio queria fazer tudo em trabalhista. Olha, trabalhista é mais fácil. Eu disse, gente, é mais fácil, mas eu não vou saber fazer. Eu prefiro o mais difícil, boto o mais difícil para eu fazer, que é o penal, porque é um assunto mais extenso. Mas eu não ia ter como fazer, porque eu não me interesso pela área trabalhista, eu não me interesso pela área previdenciária, eu não me interesso por constitucional. Então, não ia adiantar eu pegar tecnicamente, uma prova mais fácil, sendo que eu ia ter dificuldades. A gente tem que saber onde a gente tem a facilidade. Cada pessoa é um mundo. Então, você tem mais facilidade com uma parte, eu tenho uma facilidade com direito penal, tem gente que já tem mais facilidade com administrativo, com constitucional, mas isso é muito pessoal. E essa é a chave para você ter sucesso Com certeza. na advocacia, né? Eu também fiz na área criminal. Eu Era a minha opção, realmente. fiz no 10º período. E No já- dia que eu colei grau, saiu o resultado da Olha, UAB. que felicidade. Foi uma dupla comemoração. Uma dupla comemoração. Eu também, assim, sempre me identifiquei com direito penal e processo penal. Então, para mim, a opção na OAB, na segunda fase, era realmente o penal. Dicas aqui, aproveitando o ensejo, até hoje as pessoas penam bastante, né? Tem bastante dificuldade nessa preparação, né? De estudo para a prova, de passar. É algo que, inclusive, mexe muito com a cabeça dos estudantes de direito, né? O medo mesmo da preparação, o medo da prova da OAB. Né? Eu acompanhei colegas que lutaram bastante para poder passar, que demoraram bastante. Eu passei rápido, mas assim, eu perdi a primeira prova. Então, assim, quando eu via que deu certo na minha preparação, quando eu comecei a estudar a teoria associada com perguntas e respostas de questão, foi quando eu tive sucesso na minha aprovação, né? Porque eu passei um período estudando muita parte de teoria e quando eu ia responder as questões, eu não sabia colocar aquilo nas questões. Eu não conseguia achar a resposta, eu achava muito estranho. E aí é interessante porque o tempo vai passando e você vai vendo a sua maneira de estudar, em tudo você vai se encontrando, né? Então eu fui vendo o que era que funcionava. Então a partir do momento que eu comecei a fazer o curso de resolução de questão, porque ele une a teoria, ele faz assim, tema tal, teoria do crime. Então ele aborda aquele assunto e na sequência já responde questão. Foi quando eu disse, agora vai. Mas eu fui com questão também. Foi meu também, modo né? de aprendizado foi esse. Eu tive pouco tempo de preparação porque eu decidi fazer a prova. Eu só ia deixar para fazer a prova quando eu terminasse a faculdade. Certo. Só que aí depois eu disse, não, me deu uma loucura no meio da situação. E eu fazia estágio, eu tava fazendo TCC, ainda tava pagando matéria. Então a minha vida tava uma loucura, eu disse, eu vou fazer. Aí eu comecei, eu disse, não tenho tempo. Não tenho. Então o que é que eu vou fazer? Questão. É o que dá e se der certo, vai. E deu. Por incrível que pareça, porque para a OAB você tem que conhecer como a FGV funciona. Verdade. Que ela funciona com caso, ela bota uns casinhos ali concretos para depois dar as respostas. E eu fui pegando esse macete, mas comprei aquele livro. Não sei Que se todos compram, eu acho. isso aí é clássico, gente. Um clássico. É um clássico. Que é aquele questões, mil e não Gente, sei quantas gente, questões. depois responde alguém, manda pra gente. Alguém já conseguiu responder aquele livro por completo? Porque, pelo amor de Deus. Não acredito não, Não, gente. Francisco. Doutor Francisco tá dizendo pra gente que conseguiu responder todo aquele livro. Eu não duvido, porque assim, Francisco não é referência, Francisco porque é quando fora ele da começa curva. com uma coisa, ele não tem limite. Pra vocês terem noção, às vezes, e a gente tem esse ritmo de trabalho, é por isso que a gente se dá tão bem, né, Francisco? De ter, assim, madrugada, tipo assim, olhar coisas chegando, Francisco criando coisas. E eu digo, meu filho, você não dorme, não? Não tô entendendo. Aí ele, Vai dormir, então, né, Francisco, resolvi por pegar favor. direto trabalhando. Inclusive, na nossa plataforma, KM Juris Academy, estamos com vários lançamentos incríveis de produtos, flagrante, custódia, tribunal do júri, um material muito bom que vai ajudar a todo mundo que está iniciando na advocacia.
E também esse outro, que eu digo que é o premium, que é uma calculadora de como você cobrar honorários. Criação de Dr. Francisco Salles. Sério, gente, e nesse programa, Alana, você tem toda a parte de colocar os seus custos e ele vai calcular a hora trabalhada, tudo isso, e você vai conseguir ver a movimentação do seu escritório. Perfeito. E por que a gente pensou nisso? Essa é gestão de escritório, Principalmente, né, doutor Francisco. Porque no início da advocacia não existe gestão de escritório, gente. Não existe, simplesmente não existe. O advogado, ele tá ali tentando sobreviver. Eu tô falando do advogado que não tem apadrinhamentos, que é o nosso caso, né? Eu também não tenho ninguém da área, então comecei assim na raça. Então, no início da advocacia não existe gestão de escritório. O advogado que está iniciando, ele mal consegue pagar suas próprias contas. Então, assim, eu trago isso também porque é para que quem esteja assistindo a gente não pense que nós vamos aqui romantizar o início, porque ele é muito difícil e eu vou trazer essa realidade para vocês. Então, quem está iniciando não consegue pagar suas contas mínimas. Muitas vezes, a depender ainda está na dependência dos pais ou até tem outro tipo de trabalho, né? Verdade. Mas não desiste não, calma. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Melhora. Melhora. Então, assim, pensamos nesse produto para poder facilitar para quem está iniciando, porque até na hora de precificar, nós não tivemos aula disso na faculdade, nós não fomos preparados para isso. Quantas e quantas vezes, ainda hoje, eu recebo telefonema de colegas, né, que estão, que já começaram a atuar depois de mim, né, perguntando, Kívia, quanto você cobra nisso? E aí eu vou tentar explicar que existe todo um contexto de cobrança. Qual é o caso? Qual é o grau de dificuldade do caso? Quantas pessoas envolvidas? Desde quando esse caso está tramitando? Porque... né, existe todo um contexto, os seus custos, né, para trabalhar nesse processo. Então, a gente criou esse mecanismo de facilitar a vida daqueles que estão iniciando. Perfeito. E digo a vocês, com o tempo, você vai tendo pessoas para te ajudar nessa questão financeira, né? Quando as coisas vão melhorando, escritório, você vai ter seu escritório físico. Mas... e a gente tem aqui programas, né, dessa parte de gestão. Mas, gente, eu tô tão apaixonada no produto que eu estou usando o produto. Então, é um produto que não vai atender só o iniciante, o intermediário, o mais avançado. E, assim, por um preço muito acessível para todo mundo. Até porque todos os produtos da AKM e Juris Academy é voltado para quem está iniciando a advocacia e pensando nas dificuldades, inclusive financeiras que os advogados enfrentam. Então, é um produto sensacional. Depois vamos colocar aqui nesse vídeo o link também para o pessoal aceitar, que eu tenho certeza que vão amar. E isso é tão importante, Kívia, porque, assim, realmente, como você falou, faculdade não ensina. Na verdade, gente, a faculdade, ela não vai te ensinar quase nada. A gente pega ali a teoria, a gente aprende a fazer algumas petições, algumas coisas, mas, na verdade, a advocacia, você vai aprendendo no dia a dia. É verdade, na prática. Porque todo dia você vai encontrar uma situação diferente que a faculdade não lhe ensinou. Como eu falei, existem diversas situações que acontecem dentro da advocacia. Eu não uso, como você falou, da questão de precificação. Eu não precifico, por exemplo, por crimes. Tem gente que faz isso. Ah, todo tráfico eu cobro tanto. Não, porque você tem, às vezes, ali uma dificuldade dentro do próprio processo. Você vai ter um réu que é reincidente, você vai ter um réu que tem uma associação para o tráfico, junto com o tráfico de drogas. Às vezes tem um tráfico que é dentro do sistema. Então, tudo isso é diferente de um simples tráfico de drogas. Não dá, principalmente assim, às vezes você pega um crime de tráfico, mas ali tem uma organização criminosa. Não tem como você padronizar um valor para, crimes de violência doméstica eu vou cobrar tanto. Crimes com relação a tráfico vou cobrar. Não tem como precificar dessa forma. Pelo menos até aqui hoje, pode ser que lá atrás eu tenha precificado nesse formato, né? Porque tudo é novo, a gente vai testando, vai vendo, né, como é que vai dando certo. Mas hoje aqui no meu escritório, não. De forma alguma, porque a gente vai realmente pela dificuldade do caso. E eu sempre, uma das coisas que você tem que explicar ao cliente, o advogado, ele não é um gasto. Ele é um investimento. Se você está contratando uma pessoa que vai realmente abraçar o teu processo, olhar com cautela, fazer os pedidos de forma coerente, né? Ele vai te entregar um bom resultado.
esse valor, ele é muito barato. E uma dica que eu vou dar aqui para vocês, que eu sempre trago para os clientes. Eu sempre mostro para eles que eu vou passar muito tempo trabalhando no processo deles, porque de fato a gente passa. Sim. Você tem algum processo que iniciou e finalizou assim por completo dentro de um ano? Não. Você parar o contato com o cliente dentro de um ano? É difícil, gente. É difícil um processo iniciar e acabar assim, ó, acabou aqui meu contrato com você dentro de um ano. Eu tenho o processo de 2020 que ainda tá em andamento. Nós já fizemos júris aqui, ei, Francisco, de processos de 1900 e tanto. Mas como o doutor não prescreveu? Não, porque tinham outras questões, suspensão, um monte de coisa. E a gente fez júri. Imagina, processo que meu sócio pegou há 12 anos atrás. Quando a gente nem imaginava de entrar na Agora imagina, ele precificou o processo há 12 anos atrás. E hoje? Então, assim, precificação é extremamente importante. Você tem que saber quanto cobrar, valorizar o seu trabalho, né? Mostrar ao cliente. Como é que eu mostro ao cliente que meu trabalho é barato? Eu digo ao cliente, ó, meu trabalho é barato, porque eu vou te entregar uma responsabilidade, tá? Aqui, eu vou cumprir com todo o meu papel de advogado, eu vou pedir, a gente só não pode prometer resultado, tá? Cuidado com isso. E eu não tenho prazo para poder finalizar meu contato com você. Aí eu mostro ao cliente que num processo a gente passa muito mais que um ano trabalhando, a depender do processo. Com certeza. E a gente normalmente aqui pega uns casos bem complexos que a gente trabalha 2, 3, 4, 5 anos. Então eu mostro ao cliente, e normalmente a gente fecha por etapas aqui, né? Então, do oferecimento ali da denúncia até sentença, a gente cobra um valor X, né? Se vierem outros recursos, esses recursos vão ser cobrados por fora, enfim, a depender de cada caso. Então, eu mostro pro cliente que aquele valor que eu estou cobrando, se ele fizer se ele dissolver no tempo, durante um ano, já é muito barato. Sim. Então, é uma dica de como vocês podem aí convencer o cliente de que o seu preço, né, realmente está bom, né? E outra coisa, o cliente, quando ele vem, ele também tem que, assim, eu quero contratar ela porque eu sei que ela vai resolver o meu problema. Sim. Então, aprendo a principalmente entregar logo isso, né? Mostrar ao cliente que você é a pessoa mais apropriada para poder resolver aquela demanda. E eu sempre digo, eu já postei até umas vezes no Instagram. Advogado é igual a vinho. Ironicamente, a gente tá aqui. Se você optar pelo mais barato, você não pode reclamar da dor de cabeça depois. De jeito nenhum. Perfeita, uma colocação perfeita, doutora Alana. Nossa, eu vou começar a utilizar essa. Mas, gente, é verdade, é verdade. Esses dias eu tava até conversando com um colega advogado, ele tava reclamando de, assim, advogados que estariam cobrando muito barato para acompanhar um flagrante ou uma custódia, assim. Enfim, que isso prejudicaria a advocacia como um todo, e que de fato prejudica, né? Esse aviltamento dos nossos honorários. Mas eu disse a ele assim, nossa, às vezes, mas assim, eu também não julgo. Por quê? Eu não sei qual é a condição que aquele advogado está passando, eu não sei quais são as dificuldades que aquele advogado está passando. A gente hoje está vivendo uma realidade, né? Então, assim, às vezes a gente tem que, né, de repente, talvez o próprio sistema de buscar entender qual é a situação que aquele advogado está passando, de poder ajudar de alguma forma, porque às vezes a gente é fácil julgar, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Eu só me estresso muito assim quando vem pegar um cliente meu. Gente, falta de ética, não dá, gente. Total. Não dá. Esses dias eu tava conversando também quando eu fui na confraternização da Crimal. E a gente tava conversando justamente sobre aviltamento de honorários. Eu não chamo, gente, de aviltamento de honorários. Eu chamo de prostituição. Porque, às vezes, soa realmente como uma prostituição. É complicado. Porque tem um colega que ele já é conhecido, né, por fazer isso. E ele tava cobrando R$400 para fazer uma custódia. E, às vezes, isso tira de outros advogados. Primeiro que às vezes recebe, não vai pra custódia, porque a gente sabe que existe. Tem advogados bons, tem advogados ruins, assim como existe em toda a profissão, né? Mas a gente tá falando aqui da nossa, então existe essa questão dessa prostituição na advocacia. Você cobrar 400 por uma custódia, isso não existe, gente. E às vezes você ir tomar o cliente de uma pessoa. Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu tinha saído do hospital, eu tava com dengue na época, acho que foi ano passado. Eu tava com dengue,
Estava no hospital e recebi uma ligação. Ó, tem um flagrante aqui. A senhora pode vir? Eu disse, posso, na hora. Aí cheguei na mulher, tira aqui. Aí ela disse, não, pode não, senão você vai ser dado como evadido. Eu disse, eu tô mandando você tirar aqui, meu amor. Tira aqui, por favor. Rapidinho, que eu tenho que ir ali. Aí ela tirou, fui dada como evadida, mas fui fazer o flagrante. Chegando lá, fiz tudo. Quando foi no outro dia, eu morrendo de febre, fui fazer a custódia. Quando cheguei lá, tinha outro advogado. Aí eu disse, eu não acredito que eu deixei de estar descansando. Nossa. Tomando remédio pra minha febre. E tudo. E inclusive era esse mesmo colega dos R$ 400. É difícil, é complicado. Aí eu infelizmente, eu me estressei um pouquinho, assim, quando é essas situações assim, a gente se decepciona com os colegas, né? Por causa dessa prostituição, como eu falei. Mas assim, realmente, como você falou, a gente não sabe a condição daquela outra pessoa. Só que quando acontece essa traição de um advogado para outro advogado, de você tomar realmente o cliente de outra pessoa, que é uma pessoa que já está ali constituída, isso é muito errado. Inclusive, bota a câmera aqui. Gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Falta de ética nunca vai te levar a lugar nenhum. Outra coisa, o cliente, ele percebe quando o advogado não tá agindo com ética. Então, assim, eu carrego uma coisa comigo. Todos os casos que chegam aqui, eu digo a mim mesma, não é o primeiro caso, nem será o meu último. Então, a minha atuação dentro disso aqui, ela precisa ser ética, porque são muitos anos de faculdade, de preparação, de estudo, de investimento em pós-graduação, de investimento no todo da minha vida, para eu poder jogar no lixo. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Falta de ética não vai te dar clientes, não vai te trazer o resultado que você tanto precisa na sua advocacia. Primeira coisa, eu quero ser um bom advogado? Poxa, eu preciso ser no mínimo ético. Com certeza. Então, prestem atenção nisso. Nosso bate-papo aqui tá maravilhoso, mas já estão aqui me sinalizando que o tempo está sendo finalizado. E eu queria agradecer, Alana, por essas colocações, esses ensinamentos, esse compartilhamento mesmo da sua vida pessoal, né, de como foi cada escolha, que isso é tão importante para quem está nos assistindo. A gente é sempre uma referência, né, tem sempre alguém que nos vê como referência. E o intuito desses bate-papos que a gente traz aqui através do nosso podcast é poder trazer essa esperança, essa motivação para quem está nos acompanhando, né, para o advogado que está iniciando, ou até mesmo para o advogado que ele não está iniciando, mas ele está perdido. Sim. Porque nós temos muitos advogados que já têm um certo determinado tempo de profissão e não se encontrou, né? Que ainda está fazendo todas as áreas, não se encontrou completamente, ainda não conseguiu ter o financeiro equilibrado, né? Então, o intuito do podcast é justamente trazer histórias reais, né? Minha, de todos que fazem aqui da minha equipe, doutor Francisco, doutor Joanísio, e ouvir pessoas que a gente admira, acompanha o trabalho, sabe que atua, sabe as dores que já passou na advocacia e pode contribuir com quem está nos assistindo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Kívia, de coração, pelo convite. Sempre que quiser, estamos por aqui para trazer esse conteúdo, né? Esse bate-papo leve, descontraído, para a gente trazer essas questões pessoais, às vezes. Porque tem tanta gente que se pergunta, como é a vida do advogado, como é a correria do advogado. E a gente está aqui para compartilhar o nosso dia a dia, os nossos ensinamentos e a nossa vida mesmo. Pois é. Então, por uma advocacia cada vez mais unida e fortalecida. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada, Alana, e até uma próxima.